Deputado Valdec. Deputado Luiz Paulo, presidindo esses instantes finais do expediente final no dia de hoje. Cidadãos que nos assistem pela TV Alerj, nos seguem pelas redes sociais, imprensa, colega de trabalho da Alerj. Eu quero, resumidamente, apresentar um balanço da importante audiência pública realizada nesta manhã, na manhã de hoje, sobre a FAPERJ, deputado Luiz Paulo, sobre a nossa Fundação de Amparo à Pesquisa Carlos Chagas Filho, a segunda maior agência de fomento estadual à pesquisa do Brasil e agência de fomento sem a qual a pesquisa, a ciência e a inovação tecnológica no Rio de Janeiro estariam em situação ainda mais difícil, bem mais difícil. Em outras palavras, a FAPERJ é imprescindível à ciência fluminense. E hoje tivemos uma audiência pública, a primeira desta legislatura, sobre a FAPERJ. Contamos com a presença da subsecretária Maria Isabel Castro, da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, do presidente da FAPERJ, que Vossa Excelência conhece bem, o pesquisador Gerson Lima, que foi diretor científico da FAPERJ por muitos anos, e uma presença muito representativa da comunidade científica fluminense, pesquisadores e dirigentes da área de pesquisa da PUC-Rio, da UFRJ, da UF, da Unirio, da Rural, das universidades estaduais, inclusive o reitor Passoni presente. Enfim, chamam a atenção 2 ou 3 aspectos que eu quero resumidamente aqui restituir. Primeiro, Vossa Excelência sabe muito bem que a FAPERJ acumula desde 2015 restos a pagar que superam a marca dos 450 milhões de reais. Só de 2015 para cá, ou seja, despesas que foram empenhadas pela FAPERJ, porém não foram efetivamente pagas. Despesas relacionadas ao fomento de projetos, apoio a experimentos, apoio a pesquisadores, a bolsistas de iniciação científica, enfim, taxas de bancada, programas de pós-graduação. Portanto, a FAPERJ acumula um passivo resultante desses restos a pagar de mais de 450 milhões de reais apenas de 2015 para cá. A presidência tem um projeto de pagar, pelo menos os restos a pagar prioritários, na faixa dos 300 milhões de reais, no triênio de 2019-2021, a base de 100 milhões ano. Eu lembro que o orçamento, que a dotação orçamentária aprovada para a FAPERJ é de 520 milhões de reais para o exercício de 2019, dos quais nós temos já 36 milhões bloqueados. Portanto, por enquanto, a dotação real é de 484 milhões. Entretanto, o secretário de Ciência e Tecnologia nesta casa, em audiência pública nesta casa, afirmou claramente que a ciência e tecnologia, a área de ciência e tecnologia não seria afetada por contingenciamentos, mas já tem um bloqueio de 36 milhões. Lembro ainda que durante a audiência pública, no tocante ao desembolso financeiro deste exercício, a FAPERJ, no primeiro quadrimestre, deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha, de janeiro a abril de 2019, pagou efetivamente uma soma que não supera 50 milhões de reais, o que também é muito preocupante, porque nós temos um acúmulo de mais de 400 milhões de reais de restos a pagar, mas ao longo de 2019 começa a se acumular também o valor de despesas empenhadas e ainda não liquidadas e muito menos pagas. Portanto, chama a atenção fundamentalmente desse aspecto. Não é possível que a FAPERJ, que tem receitas vinculadas, Vossa Excelência me corrija, mas são 2% da receita tributária do Estado vinculadas à FAPERJ, constitucionalmente vinculadas. É preciso que o Rio de Janeiro cumpra este preceito constitucional. Isto não é um favor para as universidades, isso não é um favor para os pesquisadores, isso é estratégico para o nosso desenvolvimento, não apenas científico e tecnológico, mas também cultural, mas também social, mas também econômico. Portanto, quero aqui, de maneira muito resumida, dizer da importância de nós trabalharmos também. Hoje se falou, deputado Luiz Paulo, e Vossa Excelência na legislatura passada, eu também, deputado Conte Bittencourt, entre outros deputados e deputadas, debatemos muitos duodécimos, já se fala novamente da discussão dos repasses financeiros duodecimais para a FAPERJ.
Eu lembro aqui que já houve, na Constituição do Estado, já houve a previsão de repasses em duodécimos. Essa previsão caiu por uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Em 2003, o texto da Constituição do Estado retirou a menção aos duodécimos em relação aos repasses financeiros à FAPERJ, mas a gente precisa garantir que haja algum tipo de regularidade no desembolso financeiro por parte do Tesouro à FAPERJ, tendo em vista que isso repercute diretamente sobre o funcionamento da atividade de pesquisa, da atividade de iniciação científica, da produção de inovação no Rio de Janeiro. Os depoimentos dos pesquisadores e das instituições hoje presentes, todos foram unânimes em afirmar, deputado Luiz Paulo, que sem a FAPERJ, muitos muitas das produções acadêmicas e científicas desses programas, desses laboratórios, dessas universidades, desses órgãos de pesquisa estaduais, não teriam sido possíveis. Mesmo os federais, Vossa Excelência que gosta de lembrar do grande acervo de universidades federais e de institutos federais aqui no Rio de Janeiro, eles também são diretamente apoiados pela FAPERJ, também a UFRJ, também a Unirio, também a Rural, também a minha UF. Portanto, fazer aqui esta menção e lembrar que se a FAPERJ é indispensável em termos absolutos, mas ainda hoje em termos relativos, no contexto em que assistimos a uma ofensiva duríssima do governo de Jair Bolsonaro contra a ciência, contra a pesquisa, cortando recursos do Ministério da Ciência, da Tecnologia e das Comunicações, cortando recursos das universidades, cortando recursos dos institutos de pesquisa, cortando recursos dos institutos federais. Se a FAPERJ é por si só muito importante, nesse ambiente de retração e de ofensiva praticada pelo governo federal, é ainda mais importante uma presença robusta da nossa agência de fomento estadual, que leva o nome de ninguém mais, ninguém menos do que Carlos Chagas Filho, esse grande homem da ciência do Brasil e do mundo. Portanto, fazer aqui o registro dessa audiência, ficaram algumas cobranças. Que a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação se comprometeu até o final do mês, dar um calendário para fazer uma reunião de trabalho e definindo o cronograma de desembolso financeiro do Tesouro em relação à FAPERJ. Fechar o compromisso do governo com esse plano apresentado pelo presidente Gerson Lima de pagar os restos a pagar prioritários em 3 parcelas de R$100 milhões em 19, 20 e 21, e voltaremos no segundo semestre a fazer uma audiência pública sobre a FAPERJ, mais voltada especificamente para discutir o mapa da produção científica no Rio de Janeiro e as áreas que devem ser mais induzidas. Por exemplo, o desenvolvimento econômico do Estado, como debatemos ontem na UERJ, a questão das ciências forenses, deputado Luiz Paulo. É muito importante investir em pesquisas relacionadas à Polícia Técnica e Científica do Rio de Janeiro. Muito se fala sobre inteligência policial, mas não há inteligência policial sem investimento em pesquisa, para que os peritos, para que os profissionais da área da perícia do Rio de Janeiro tenham condições de produzir as inovações e os recursos necessários para elucidar as investigações. Enfim, foi um debate importante. Eu quero agradecer a Vossa Excelência pelo tempo que me concedeu e dizer que é muito importante que a gente continue perseverando e fiscalizando o funcionamento da FAPERJ, sem a qual o Rio de Janeiro recua a passos largos na produção de ciência, na produção de tecnologia e na formação de quadros. Muito obrigado.